A Real Bus está de volta à estrada. Uma volta responsável e controlada, seguindo todo o protocolo de higiene recomendado pelas autoridades de saúde. Uso obrigatório de máscaras, álcool em gel para todos, higienização completa dos ônibus e renovação do ar a cada minuto durante o trajeto. Se o seu destino for João Pessoa, Campina Grande, São João do Cariri, Serra Branca, Sumé, Monteiro, São José dos Cordeiros ou São Sebastião do Umbuzeiro, conte com a gente. Mesmo em tempos desafiadores, o compromisso da Real Bus é com a sua satisfação. Graças a Deus, estamos iniciando mais um programa, a segunda semana do ano novo, no mês de janeiro, hoje 11 de janeiro. E eu espero que você, telespectador, internauta, continue conosco. Hoje nós estaremos trazendo um estudo que nós estamos realizando sobre o Salmo 23 e, em especial, hoje nós estaremos falando sobre traição, baseado lá no verso 5. Preparas uma mesa perante mim, na presença dos meus inimigos, dos meus adversários. Hoje ouviremos a primeira parte desta mensagem. E você ainda também estará ouvindo uma música interpretada pelo grupo da igreja Nova Voz. Antes eu quero lembrar a todos os nossos amigos telespectadores que puderem nos ajudar em oração, não deixe de interceder em nosso favor. Se puderem também contribuir para que este programa permaneça no ar, nós ficaremos imensamente agradecidos. Alguns irmãos que contribuíam conosco desde o ano passado e alguns já nesse início de ano me procuraram dizendo: pastor, eu não vou poder continuar, eu pude ajudar até dezembro, mas agora me dê uma pausazinha, as dificuldades, e até eu entendo, até porque a crise realmente não foi embora, a crise continua. Se você puder nos ajudar a manter este programa no ar, nós vamos dar aí abaixo do seu vídeo o número da conta, agência Banco do Brasil 3331/meia dúzia. Vou repetir, agência Banco do Brasil 3331/meia dúzia, conta corrente 7551/5. Repetindo, 7551/5. Nós só temos que agradecer àqueles que orarem e também àqueles que puderem contribuir. Se você reside em Campina Grande, você poderá deixar sua generosa oferta na Livraria Manancial, ali por trás da antiga rodoviária, por trás das lojas Olacante. Ficaremos imensamente agradecidos. Fiquemos agora com o grupo Nova Voz.
Nós vamos estar falando ainda sobre o Salmo 23. Salmo este que nós começamos no dia 20 de junho deste ano. Só interrompemos porquanto houve a conferência teológica no mês de novembro. Então nós paramos, fizemos uma pausa, mas a gente está voltando. E hoje nós vamos estar falando somente sobre o versículo 5. Preparas-me uma mesa na presença dos meus adversários. Essa outra parte, unges a minha cabeça com óleo, eu não vou ter condições de pregar hoje, porque não vai dar tempo, e meu tempo é limitado. Mas eu quero que você leia comigo, juntamente. Você que está em casa pode nos acompanhar, você que está aqui pode também nos acompanhar na leitura que faremos. Salmo 23, o versículo 5. Vamos ler todos? Todos podem nos acompanhar. Preparas uma mesa perante mim, na presença dos meus inimigos, unges a minha cabeça com óleo, o meu cálice transborda. Nós só vamos pregar só esta parte. Preparas uma mesa perante mim, na presença dos meus inimigos ou adversários. Amém? Pai, nós queremos nos colocar em tuas mãos, para que nós sejamos apenas um veículo de comunicação, possamos ser um porta-voz, possamos transmitir aquilo que tu já colocaste em nosso coração. E eu te agradeço porque eu já fui alimentado por este versículo. Agora queremos compartilhar com a igreja aquilo que o Senhor já nos alimentou o coração. Portanto, fala-nos através de toda esta escritura, em nome de Jesus. Amém. Só lembrando que no último domingo que nós pregamos sobre esse Salmo 23, nós falamos sobre: preparas uma mesa na presença dos meus adversários, mostrando que Davi, o rei Davi, estava falando de algo que ele tinha experimentado na pele. Davi, por ter sido um homem, um baluarte vitorioso, teu Golias, quando ele voltava daquela façanha e aquele duelo que poderíamos pensar, tanto foi fatal para o rei, para o gigante Golias, como poderia ter sido fatal para o próprio Davi, porque em tudo ele estava em desvantagem. Pequeno, sem armamento na mão, apenas 5 pedras e uma funda, e ele foi enfrentar aquele gigante, ganhou, conquistou a batalha e trouxe depois o trunfo nas suas mãos, que foi a cabeça do filisteu, o gigante Golias. E quando ele entrava na cidade, as mulheres, elas entoavam esse cântico que chamou muito a atenção de Saul e provocou nele no seu coração um sentimento de ciúme e inveja. Falei sobre isso, porque Saul disse, ele se indignou, ele disse: muito mais, deram 10 milhares, essas mulheres deram 10 milhares a Davi, e a mim somente milhares. Na verdade, que lhe falta senão o reino. E daquele dia em diante, Saul não via Davi com bons olhos. Ciúme e inveja. Hoje nós vamos estar falando sobre traição. Isso tudo está aqui nessa expressão: preparas uma mesa perante mim na presença dos meus inimigos. Porque Davi, muitas incontáveis vezes, sentado à mesa do rei Saul, este intentara matá-lo, por causa do ciúme e a inveja. Ciúme e inveja mata. E foram as incontáveis vezes que o rei Saul pegou a flecha, seu arco, e quis arremessar contra o rei Davi, afixando sobre a parede. Tamanho era o ciúme que ele tinha, que ele alimentou no seu coração, e a inveja. Queria ter tempo para falar sobre esses dois sentimentos que são inerentes a todos os homens e a toda criatura. Então hoje nós vamos estar falando sobre a tua vara, preparas-me uma mesa perante mim na presença dos meus
inimigos ou adversários, falando sobre a palavra é essa: traição. E eu espero que você saia hoje da noite aqui da casa do Senhor, a começar de mim, pensando profundamente o que é que a traição é capaz de causar. Davi muitas e incontáveis vezes sentara-se à mesa do rei Saul, mesa regada a comida, mas no coração do rei Saul, Davi não sabia que havia um sentimento de traição. E foi pensando assim que nós hoje vamos estar falando sobre esse versículo: preparas uma mesa perante mim na presença dos meus adversários ou inimigos. Esse episódio, meus irmãos, nos lembra as vezes que Davi fora ameaçado, como eu já citei, várias vezes pelo rei Saul, simplesmente por causa de ciúme e inveja, que nós já falamos, e agora vejamos, além da inveja e do ciúme, havia um sentimento de traição. Nós vamos tentar deixar como exemplo 2 acontecimentos no Novo Testamento. 2, eu poderia citar outros, mas vamos citar apenas 2, que eu acredito Deus vai falar ao seu coração, Ele vai ampliar isso no seu coração. Não sou eu, mas é o Espírito Santo de Deus. Preparas uma mesa perante mim na presença dos meus inimigos ou adversários. A primeira passagem, ela está no exemplo da traição nos evangelhos de Mateus, capítulo 14, versos 6 a 12, e em Marcos, capítulo 6, versículos 21 a 29. E sabe de que está falando aqui? De uma festa de aniversário, em que estava sendo celebrada pela ocasião do aniversário de Herodes, regada a muita comida e a muito vinho, e danças e dançarinas, a exemplo de Salomé, filha de Herodias, fazia uma apresentação com a dança do ventre, e todos se alegravam numa festa de aniversário. Prestem atenção, sentava-se, como diz o salmista: preparas uma mesa perante mim na presença dos meus adversários ou inimigos. Há uma tradução que eu gosto muito de ler quando estou preparando meus sermões, é uma linguagem popular que diz assim: preparas uma refeição deliciosa para mim na presença dos meus inimigos. Tu me recebes como um convidado de honra, e a minha vida, ou a minha cabeça, fica cheia das tuas bênçãos. Sabem por que essa tradução ela é bem simples, é bem simplória? Porque numa festa tanto pode acontecer salvas e palmas, como pode acontecer traição. Aqui em Campina Grande, alguns anos atrás, numa festa de casamento, em que os noivos tinham convidado um casal para ser testemunhas, fora planejado, fora arquitetado malignamente um crime premeditado por causa de dinheiro. Vocês conhecem a história. Aqui em Campina Grande, a traição mata, a traição é criminosa. A traição, a premeditação, ela causa grandes transtornos. Ela pode causar crimes, a exemplo do que eu acabei de citar, e vocês conhecem a história porque foi publicada até em rede nacional. Traição. E aí, meus irmãos, o primeiro exemplo para a gente entender o que é preparas uma mesa na presença dos meus inimigos, ou dos meus adversários, é que no dia do aniversário do rei Herodes,
Enquanto celebrava aquela festa natalícia, regada a comida e a bebida e muito vinho, enquanto a filha de Herodias dançava a dança do ventre, com certeza havia sensualidade, havia um despertamento assim muito voltado para aquilo que a carne apetece, para aquilo que a carne oferece. E havia um problema que João Batista tinha vaticinado, ele tinha profeticamente falado, repreendido a Herodias, que tinha um relacionamento com seu cunhado. Traição. Então, naquela ocasião, depois de muita comida, vinho, era uma festa de aniversário, o bolo que foi servido foi trazido num prato, a cabeça de João Batista. Vocês imaginem o que é uma festa de aniversário. Ao invés de ter um bolo com velas acesas, por causa de João Batista ter denunciado o pecado daquela mulher, com o qual ela vivia ilicitamente, ilegitimamente, na hora em que a filha dançava, enquanto dançava, e Herodes já cheio de muito vinho na cuca, como a gente costuma dizer, a sua filha chega para ele, e ele oferece: o que você quiser, eu te darei, ainda que seja a metade do reino. Meus irmãos, pensando assim, Herodias, que já havia ouvido dos lábios do profeta João Batista, que não era legitimamente, não era legalmente, não era lícito ela ter um relacionamento com o seu cunhado, porque o seu cunhado havia se divorciado da sua cunhada para poder se relacionar com Herodias. Crime de traição. Primeiro crime de traição. E aí, meus irmãos, diante disso, numa festa de casamento, de aniversário, desculpem, numa festa de aniversário, Herodias disse: não temos outra opção melhor do que essa. Inclusive lá no Evangelho de São Marcos, capítulo 6, versículo 19, diz que ela guardou no seu coração rancor, por ele haver denunciado tal pecado. E guardar rancor, ressentimento ou mágoa no coração, é um passo para um indivíduo tomar uma decisão drástica. E ela disse: é agora que eu vou dar um cala-boca nesse homem. E enquanto sua filha dançava, foi até a presença de Herodes. Ele disse: olha, me dê, eu te darei tudo o que quiseres, até a metade do reino. Ele já estava um pouco embriagado. Para um rei dizer isso, ele tinha que estar muito fora do normal. E aí ela corre, vem a sua mãe Herodias e disse: olha, ele disse que tudo que eu pedi, ele me dará, ainda que seja a metade do reino. Eu estava lendo um comentarista que ele diz que ela gritou a alto e bom som. Quem descreve isso é um dos comentaristas que traduz a história neotestamentária, chamado Flávio Joséfo. Diz que ela não fez assim um negócio no cochicho. A filha foi lá, mas ela gritou a cabeça de João Batista. Era uma oportunidade que ela estava tendo de dar um cala-boca diante de um pecado de traição. E aí diz o comentarista, falando sobre Flávio Joséfo, historicista da época do cristianismo, dos primeiros séculos, os primeiros anos do cristianismo, que ela gritou para que ficasse claro que o rei não podia faltar com a palavra, porque ele ficaria desmoralizado. Seria uma desonra ele ter dito que daria a metade do reino e agora voltar atrás. Ele ia se sentir desmoralizado, desacreditado, desonrado. E aí ele partiu pensando sobre dois aspectos:
se eu não cumprir o que eu disse à filha de Herodias, Salomé, enquanto dançava. Eu vou ficar desmoralizado, vai ser uma desonra, eu vou ficar envergonhado, e então eu vou fazer o que ela pediu. E ele estava relutando no seu coração, porque ele sabia quem era João Batista. João Batista, segundo o evangelista, nos diz que ele era um homem que veio para preparar o caminho do Senhor. Era a voz que clamava no deserto. Era um homem que não tinha papa na língua. Era um homem que falava a verdade, custe o que custasse, ainda que ele viesse a pagar com a própria vida. Mas ele era um homem destemido, era um homem enérgico. Era um homem que não tinha 2 pesos e 2 medidas. Como hoje faz falta pessoas assim no Evangelho do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, homens de palavra. Então, quando ele disse isso, ele pensou: se eu não cumprir, vai ser uma desonra. Mas se eu cumprir, eu vou ter um peso de consciência, porque eu sei o que esse homem representa. Eu sei o quanto este homem realmente é um homem considerado um homem de Deus. Inclusive, segundo as palavras do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, lá no Evangelho de Mateus, capítulo 11, versículo 11, diz que dos nascidos de mulher, nenhum era maior do que João Batista. Então esse homem era um expoente. João Batista era um homem que podemos dizer único, como alguém procura agulha em palheiro. Jesus foi quem disse, Mateus capítulo 11, versículo 11, repetindo o texto: nenhum homem nascido de mulher é maior do que João Batista. Então Herodes estava realmente entre a cruz e a espada. Ou ele fazia o que havia prometido à filha e ficaria desmoralizado, ou então ele faria, mas iria ter um peso de consciência. Mas ele optou por aquilo que a moça havia pedido. Ele optou pela traição, numa festa de aniversário. Interessante, né? Como a gente se engana, como é fácil enganar as pessoas, como é fácil ter uma ação, uma atitude de traição. E aqui eu quero abrir um parênteses. Quantos casais estão hoje separados por causa da traição? A mulher que traiu o marido, ou o marido que traiu a mulher. Isso é pecado. É um dos pecados mais abomináveis do Senhor. Chama-se adultério. Isso hoje corre aí nas avenidas, nas ruas, nas mansões, nos casebres, nos palácios, em meio às autoridades, em meio à classe pobre. A traição pelo casamento está em todos os lugares. Vou contar uma história para vocês, que é real. Aconteceu no meu ministério. Um casal, a esposa, uma mulher de Deus, uma serva de Deus, fiel, se converteu do catolicismo e foi membro da nossa igreja. Já faz décadas que ela partiu. E essa mulher, então, essa senhora, essa irmã, quis ajudar a uma moça pobre, uma moça sem uma certa condição. Disse: olha, venha trabalhar comigo, venha trabalhar em nossa casa, venha trabalhar em nosso comércio. Na melhor das intenções, aquela senhora estava abrindo uma porta de emprego para ela, mas não sabia ela que ali estava alguém que haveria de traí-lo com o próprio marido. Isso é real. Isso aconteceu. Passado alguns anos mais tarde, foi descoberto. E aquela senhora um dia chegou para mim chorando. E ela disse: pastor, estou arrasada. Quando eu imagino, pastor, que eu usei o meu coração,
Eu tive a melhor das intenções, pastor, para que aquela moça tivesse o direito de, pelo menos, ter o que vestir, ter o que comer. E pastor, o que mais me machuca, o que mais me dói é saber que esta moça, que comia na minha mesa, comia do meu pão, comia na minha mesa, do meu pão, estava me traindo com o meu marido. Pastor, isso é muito difícil, é doloroso, eu tenho dificuldade de perdoar. E eu disse na época para aquela irmã, Jesus manda a gente perdoar, não só aqueles que nos fazem o bem, mas também aqueles que nos fazem o mal. E aí ela foi recebendo um certo conforto, e foi dizendo, eu já entreguei a ele a Deus. Terminou aquele marido desprezando aquela senhora, e tendo um relacionamento estabelecido, uma união dessas que é, entre aspas, né? União conjugal sem ser legal. Traição. E eu estou contando essa história que é real e aconteceu para mostrar que você pode estar sentado à mesa sem saber que você está ali diante de um inimigo, de alguém que pode lhe trair. Seja marido, seja mulher, seja pai, seja mãe, seja filho, seja esposa, não interessa. Traição. Preparas-me uma mesa na presença dos meus adversários. Esperamos a compreensão de todos os telespectadores. Temos que fazer esta interrupção, mas você está convidado amanhã a continuar conosco, ouvindo a conclusão desta mensagem baseada no Salmo 23, versículo 5. Preparas uma mesa perante mim na presença dos meus inimigos ou dos meus adversários. Que todos fiquem com Deus. Recebam as bênçãos do Pai, do Filho e do Espírito Santo, e até amanhã.